Nosso boa noite a todos aqueles que aqui chegam. Nosso agradecimento antecipado à espiritualidade amiga que se faz presente, não só preparando o ambiente para que ele seja propício às nossas atividades, mas também nos intuindo, porque temos absoluta convicção de que sem o auxílio da espiritualidade, nós não teríamos condições de chegar até aqui para ousar falar do Evangelho do Mestre Jesus. Mas, de alguma forma, nós estamos buscando trilhar esse caminho, ainda que a passos lentos, mas com boa vontade. Essa boa vontade, aliada ao pedido, que diz muito respeito ao tema da noite, para que nos auxilie nessa tarefa, nos dá uma confiança extraordinária de que nós alcançaremos o objetivo desta noite, que é falar sobre o capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E ao final da nossa fala, o que nós pretendemos? Que todos nós saímos daqui com uma noção do que seja pedir para obter. E qual é a forma que nós utilizamos para pedir ao Pai? Nós utilizamos a oração. Esse é o canal que todos nós temos para realizar essa tarefa de manter o estreito contato com o Pai, mostrando a Ele as nossas angústias, as nossas dificuldades do dia a dia, as dores pelas quais passamos, mas com a certeza de que essa fé inabalável que nos move é capaz de nos dar a tranquilidade para falar em seu nome e para buscar o melhor verbo para que todos saiam daqui um pouquinho, conhecendo um pouquinho a mais da doutrina que nós abraçamos. E em matéria de agradecimentos, nós não poderíamos deixar de citar sempre o coral Vozes da Fraternidade. Já observaram, quando nós iniciamos, o coral chega, se posta aqui à frente, ainda há aquele burburinho, as crianças ainda não se acomodaram nas salas de evangelização, estão se acomodando, mas mesmo os adultos ainda mantêm um burburinho que aos poucos vai se asserenando. Tudo por conta da melodia, da canção que nos toca o coração, como aconteceu nesta noite, e o ambiente se transforma nessa atmosfera suave que nós respiramos agora, e para ficarmos bem à vontade para falarmos de um tema que é muito importante. Tanto que nós não trouxemos absolutamente nada para copiar hoje, como é nosso hábito, já que não somos, conhecemos a nossa pequenez para falar, mas nós não trouxemos, acreditando de que a companhia da espiritualidade vai nos intuir, vai nos ajudar a explanar esse tema do capítulo 27, Pedi e obtereis. Mas pedir o quê? De que maneira? Por meio da prece. A prece é o canal pelo qual nós nos ligamos ao Pai. E como que acontece essa prece? A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. A prece pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. E qual é a forma de prece que nós temos utilizado no dia a dia? Porque não é crível, que nós não tenhamos a nossa prece ao amanhecer e ao deitar, para agradecer ao Pai por mais um dia, agradecer, como diz a melodia que acabou de ser entoada aqui, Obrigado, Senhor, pelo pão que me alimenta. Obrigado, Senhor, pela paz que experimento. Obrigado, Senhor, pela boa nova. E por tudo, muito obrigado, Senhor. Mais ou menos assim diz a melodia que foi cantada agora há pouco. Nós precisamos copiar isso daí na nossa mente, para que levando para a nossa casa, nós possamos ali no momento de reflexão, aquele momento que nós escolhemos, no cantinho do nosso quarto ali,
ou sentado à cama, elevar o pensamento a Deus e dizer sempre, todos os dias, obrigado, Senhor, pelo alimento que não tem faltado à mesa. Obrigado, Senhor, pela minha família, quando existem tantas pessoas que não têm família. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiro. Obrigado, Senhor, pela paz que me envolve. Obrigado, Senhor, pelas experiências, algumas delas dolorosas, mas que nos ensinam, porque nós também aprendemos a retirar das experiências dolorosas o cadinho purificador que ela traz, nos dando paz, serenidade e equilíbrio. Por isso, façamos essa invocação, essa prece que vai até o Pai. E essa mensagem, quando parte de um coração tranquilo, ela chega até o Pai e ela é decodificada. Não vamos deixar de fazer a prece todos os dias, porque é a forma de agradecimento. E quando nós não agradecemos as benesses que nós tivemos no dia a dia, de alguma forma nós nos tornamos ingratos. É evidente que o Pai não vê por esse prisma. Vê como ainda um espírito que ainda não alcançou o estágio necessário para compreender a complexidade da vida e saber responder à altura tudo aquilo que recebe no dia a dia. O Pai não vê com olhos de aplicar uma pena. Pelo contrário, Ele nos vê com olhos de ternura. Mas é preciso que, com o passar do tempo, nós aprendemos a dizer exatamente aquilo que a melodia falou agora há pouco, né? Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá, por tudo que nos oferece. Façamos essa invocação. Qualidades da prece. Mas a prece tem qualidade? Naturalmente. Uma prece que é feita num ambiente tranquilo, cercado de bons amigos espirituais, como acontece em nossa casa e noutras casas do bem, noutras casas que também obedecem aos preceitos cristãos, ela é uma prece diferente daquela que é feita pelos jogadores de futebol antes da partida, né? Cada um fala um Pai Nosso disparado, mecânico. Claro que há um desejo de que todos possam jogar tranquilamente, que ninguém saia machucado, né? Mas é diferente quando você faz no silêncio, né, a prece de invocação ao Pai, a prece de agradecimento. Então, as qualidades da prece. Quando quiserdes orar, vejam bem, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. A recompensa nem sempre é aquilo que nós desejamos, até porque nos habituamos a fazer pedido de coisas materiais. Ah, eu vou ganhar na Mega Sena. Não é disso que se trata. Quando falamos da recompensa que o Pai nos oferece, também não há um momento adequado, não há um momento certo que nós queremos. Até porque costumamos ser imediatistas. Nós pedimos e queremos a solução imediata. E não é assim. O Pai manda aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos não tem ligação nenhuma com esse desejo material que norteia as nossas ações no dia a dia. Aquilo que nós precisamos não tem conotação com o mundo exterior. Aquilo que nós precisamos tem conotação, sim, com as necessidades espirituais, que nós, ainda que de forma pálida, estamos dando os primeiros passos. Então nós pedimos a Ele, sim, quando necessário, a paciência, a compreensão, a tolerância, a resignação diante da dor, a dor que visita todos nós, e essa é um posicionamento compulsório para cada um de nós, é inerente a todas as criaturas. Todos recebem a visita da dor. Seja de uma forma ou de outra, ninguém escapa, porque a dor faz parte do nosso processo evolutivo. E é preciso compreender isso e deixar de falar que não sabe por que veio essa dor tão aguda, tão dura,
Como é que Deus não está vendo isso? Ora, Ele está vendo sim. E envia bons mensageiros para ficar à sua volta. Ele nos ofertou a inteligência para discernir o bem do mal. Ele nos deu a capacidade, a liberdade de escolher caminhos. Nem sempre nós escolhemos o melhor. E nós precisamos também fazer reflexão sobre as nossas atitudes, para então ver se nós somos merecedores do amparo. Claro, um pai sempre oferece o melhor a seus filhos. E Deus sempre manda aquilo que nós precisamos, não aquilo que desejamos. E no momento certo, não de forma imediata, como quase sempre nós fazemos a invocação. Então é interessante que façamos a oração em segredo. Ninguém precisa saber. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Mas a atitude de fazer a oração, a atitude de externar, de exteriorizar esse sentimento, esse desejo por algo bom que possa, do ponto de vista espiritual, nos ajudar ao crescimento, o Pai recebe com alegria. E Ele nos manda oportunamente aquilo que nós precisamos. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Nós já sabemos disso. Todas as vezes que nós somos orar, é preciso que antes façamos uma análise de consciência. Se temos alguma coisa contra alguém, perdoar naquele momento, mas perdoar de maneira absoluta. Não é tão somente um perdão condicionante, ou um perdão momentâneo porque eu vou fazer a oração. É preciso que perdoemos de coração. Não precisa que ninguém saiba, apenas o coração e a consciência tomam conhecimento. Não, eu não vou alimentar nenhuma expectativa negativa em relação àquela pessoa que não se dá comigo. Não, eu não vou alimentar nenhum sentimento menos feliz contra essa criatura que por alguma razão ainda não restabeleceu o equilíbrio das relações comigo. Não, eu prefiro e eu desejo que essa pessoa esteja bem, ainda que ela não emane bons fluidos de lá para cá. De minha parte, eu desejo que ela seja feliz. Ainda que ela não tenha por mim nenhum apreço, eu preciso externar o meu amor por ela, porque só assim também eu serei perdoado quando for chamado ao crivo do túmulo, quando passar desta vida para uma outra etapa da vida, com esse mesmo envoltório, vamos dizer assim, ou semelhante envoltório, já que este fica, ou numa outra modalidade biológica, seja como for, na necessidade da minha evolução, eu preciso compreender que é preciso perdoar as pessoas que nos cercam quando não nos fazem o bem, porque é desse perdão que nós vamos criar o embrião necessário para que o Pai também nos perdoe quando nós tivermos que prestar as contas na contabilidade da vida. E sabemos perfeitamente, se existe uma possibilidade clara, absoluta, cristalina, é de que a certo momento, sem aviso prévio, nós seremos chamados. Como tantas criaturas, quase todos os dias nós ouvimos, fulano desencarnou. Então é a hora da oração, para que ele possa ser recebido tranquilamente no outro plano, na nova etapa da vida, e para que os seus familiares e amigos que permanecem ainda aqui possam estar confortados, conscientes de que há uma nova vida e que ainda é possível manter, sim, o relacionamento de amor pelos laços da prece, da oração contida, da oração sentida, da oração que chega até o Pai, a quem nós entregamos as nossas dificuldades. E ainda que uma lágrima role no nosso rosto, que seja uma lágrima gostosa, uma lágrima de saudade,
uma lágrima dos bons momentos, uma lágrima que nos faz bem, uma lágrima que alivia, que conforta, que acalma. Eficiência da prece. Mas a prece tem eficiência? Não basta que eu faça a minha prece? Não. Existem uma série de situações que você precisa ter a eficiência da prece. Ela tem a sua eficiência. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Claro que isso são palavras de Jesus, dos apontamentos de Marcos. Mas isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. Seja o que for de coisas boas, seja o que for do lado espiritual, seja o que for daquilo que é necessário ao nosso aprimoramento intelectual ou moral, seja o que for para a nossa evolução espiritual. O Pai sempre nos atenderá, seja o que for. Nesse sentido, ação da prece, uma transmissão de pensamento. É uma mensagem que é elaborada aqui e que externada por meio do pensamento. E a gente não precisa dizer em voz alta. Às vezes é bom dizer em voz alta, né? Lá, sozinho, no nosso espaço. Né? Mas o importante é que nós consigamos realizar essa transmissão. E como disse, a mensagem chega até o Pai, é decodificada, e ela se passa no nosso pensamento. Como realizamos aqui a nossa prece. Muitas vezes nós não balbuciamos a oração, mas no pensamento nós estamos firmes, convictos, né, de que aquela prece está sendo feita para que ela alcance o seu objetivo. Do mesmo modo, quando estamos em reunião mediúnica, que fazemos a prece concentrados. Até porque já aprendemos que o silêncio é uma prece para todos nós. É no silêncio que nós realizamos o nosso trabalho, porque assim também Jesus fazia. Nós não temos conhecimento nem no Velho Testamento, nem no Novo, de que Jesus fazia festas ou grandes louvores, vamos dizer assim, e não vai criticar quem quer que seja. Porque já dissemos que todas as religiões são boas, desde que elas tenham o caminho do bem, que auxilie o próximo, que pratique a caridade, que faça com amor e por amor, dando de graça o que de graça recebeu. Como o caminho que nós tomamos nesta casa. Porque a partir do momento que nós não trilharmos esses preceitos, não será uma casa espírita. Então tenhamos consciência de que a transmissão do pensamento, ela é inexorável. Ela chega ao Pai quando bem desenvolta. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho, se dele se afastou. Quando realizamos a prece, não é difícil compreender que nós estamos em contato com bons amigos espirituais, que nós buscamos o Pai. Então só podemos receber coisas boas. Esses bons amigos que se comprazem com a nossa oração também se aproximam e eles também recebem a sua cota de fluidos benéficos. Eles também recebem as boas energias que vão auxiliá-los nas suas tarefas cotidianas. A prece tem essa característica. Ela acaba sendo um elemento que vai difundindo em todas as direções, tomando as direções variadas. E quem se aproxima se beneficia da prece. Por isso que nós, nas nossas atividades, tudo que nós vamos realizar na casa, seja aqui dentro, seja ali nos locais onde nós trabalhamos, nas reuniões costumeiras, seja do conselho da casa, seja reuniões mediúnicas, reuniões de trabalho, sempre fazemos a prece. Porque na prece nós pedimos, de acordo com o momento, nós pedimos o amparo espiritual. Se é uma reunião do conselho de administração da casa, pedimos que a espiritualidade nos oriente para os bons propósitos,
para que nós continuemos a ter a credibilidade que a sociedade nos ofertou, para que nós continuemos a ter o carinho que necessitamos repassar aos idosos do lar dos idosos, que continuemos com a nossa campanha do quilo na frente do supermercado, sem que olhares maliciosos possam observar a nossa atitude, porque estamos ali a serviço do bem. Assim que devemos realizar, sem receio. E se algum olhar malicioso aparecer, ele é neutralizado pela postura dos bons amigos espirituais que estão sempre conosco. Qualquer que seja a atividade que realizamos na casa, sempre há uma oração no início, que é para que comecemos bem. Se vamos realizar uma visita aos lares, e todos os dias nós temos um grupo de visitas, todos os dias, de domingo a domingo, sempre há o momento da vibração. Vibração que é feita dentro da casa, vibração que é feita no lar dos idosos, vibração que é feita ali no centrinho. Mas há sempre uma vibração, que é uma oração, que é uma súplica aos bons amigos espirituais, para que nos acompanhem na tarefa de estender as mãos, de tal sorte que de nossas mãos possam sair a energia necessária para que seja utilizada por aqueles que necessitam, tanto da parte do corpo físico, das células do corpo físico, como da sua elevação espiritual. Então a oração é sempre necessária para todos nós. A doutrina espírita nos explica isso direitinho e nós precisamos. Afinal de contas, quando fazemos a oração, nós estamos desejosos que alguém nos acompanhe. E é na oração que nós externamos o pedido para que bons amigos estejam conosco. É na oração que nós fazemos essa súplica para que sejamos bem acompanhados. Por isso, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, vem inspirar bons pensamentos e adquirimos, sim, a força moral necessária. E por quem podemos orar? Podemos orar por todos aqueles que nós desejamos. Ora, temos a liberdade de pensamento e nós pensamos rotineiramente. Já imaginaram o número de pensamentos que nós externamos num dia? Nas variadas posições que nós tomamos, seja no trabalho, no trânsito, no lar, na escola, nós sempre temos inúmeros pensamentos. E precisamos ter o cuidado para que esses pensamentos sejam bons. Porque se o pensamento for bom, nós agregamos no nosso íntimo as melhores... nós agregamos no nosso íntimo as questões mais sutis de nossa alma, bons propósitos, boas energias. Então, nossos pensamentos dão sempre um direcionamento àquilo que somos. Se pensa mal, logo terá uma atitude mal. Se pensa o bem, logo terá uma atitude caridosa, compatível com os preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus. E por isso que sempre nós realizamos essa prece. Por quem devemos orar? Podemos orar por nós mesmos, né? Por outros encarnados, pelos desencarnados. Quando saímos para realizar a nossa visita fraterna àquelas criaturas que por alguma razão não podem vir ao centro, nós oramos pelos encarnados, pelos desencarnados que estão ali, que aportam aquela casa, para que eles também possam utilizar-se das energias positivas que a prece nos traz, pelos desencarnados, que mesmo não estando presentes, de alguma forma, influenciam aquelas criaturas. E para que todos possam ser beneficiados. E para que orar? Já vimos a necessidade que temos de orar. Né? Capítulo 27 do Evangelho, que hoje nós abordamos, ele trata tão somente, né, quando se lê o título Pedi e obtereis, ele trata exclusivamente da oração, da prece, dos valores que a prece traz, da necessidade que nós temos de orar, né? Mas para que orar? E o Evangelho nos diz, né? Louvar a Deus, exaltar a sua, né? Exaltar, glorificá-lo, reconhecer a magnitude de Deus. Assim que nós observamos também nas canções que ouvimos rotineiramente aqui, elas sempre exaltam, né, a presença de Deus, dos bons amigos espirituais,
daqueles que são mentores da casa, José Xavier, José Grosso, né? E aqueles que passaram por nossas vidas, o que nós reconhecemos como grandes homens e mulheres, que fizeram tão somente o bem. E aqui a gente cita apenas alguns: Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Chico Xavier e tantos outros, tantas criaturas que foram pacificadores. Mas como costumamos dizer, os pacificadores quase nunca são lembrados pelos livros didáticos. Aqueles que guerrearam, aqueles que foram homens e mulheres de conquistas, sim, tomam parte nos livros didáticos, mas os conquistadores da paz quase nunca são reconhecidos. Mas nós os reconhecemos por suas atitudes, assim como se reconhece o bom espírita, né, pelo esforço que ele faz para a sua transformação, para essa metamorfose interior, para esse desejo de lapidação do seu coração, permitindo que sentimentos menos felizes sejam excluídos no dia a dia, para dar lugar aos melhores sentimentos. E dentre eles, aquele que o Mestre Jesus situou como o principal, o amor ao próximo, o amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a nossa prece é para exaltar ao Pai, para glorificar e reconhecer a magnitude de Deus, porque Ele está sempre conosco, desde que nós desejamos estar com Ele. E o canal que nós temos para estar com Ele é o canal da fé, é o canal da oração, né, de agradecimento por tudo que Ele nos oferece. E quantas vezes nós nos pegamos vendo situações que a imprensa nos traz, a grande mídia nos passa, e a gente pensa: caramba, como isso é possível? A que ponto nós chegamos? E aí alguém diz: precisamos nos apegar a Deus. Será que é só nesse momento? Porque nós somos assim, nós somos imediatistas. A coisa fica difícil, vamos orar. Mas quando está tudo bem, a gente se esquece da oração. Não pode ser assim. Nós precisamos orar para agradecer. Agradecer o dia, tranquilo. Agradecer a calma que tivemos no dia a dia. Agradecer o alimento à mesa, a paz que nos envolve. Agradecer o comportamento nas dificuldades. Agradecer até o silêncio que fizemos em favor de um ambiente espiritualizante quando nos deparamos com situações tumultuosas. Isso é preciso que nós aprendamos, porque senão nós vamos continuar batendo na mesma tecla e continuar chegando às casas religiosas, em especial a nossa casa espírita, sempre na condição de necessitados. Há um certo momento em que nós precisamos realizar alguma coisa, porque já não é mais possível que nós digamos: eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Todos os dias, o Evangelho de Jesus é pregado aqui, seja no momento, antes do passe, né? Às quintas-feiras aqui, às terças-feiras lá no estudo, no Núcleo Guanabara, aos sábados aqui às 19 horas, nós temos também outra preleção, aos domingos lá no Núcleo Guanabara, quando temos também preleção. Então a casa oferece inúmeras alternativas, sem falar dos estudos que temos às segundas-feiras, né? Do trabalho tratamento amor às terças, trabalho mediúnico às quartas, reunião pública às quintas, visita aos lares, visita ao lar dos idosos às sextas, nossas reuniões de trabalho, sempre visando melhorar as nossas condições espirituais. Do mesmo modo que costumamos dizer, aquele quarteirão ali no Interlagos, onde tem a creche, a antiga creche, Irmã Sheila, né? Lar dos idosos, Campanha do Quilo, Casa da Sopa, que oferece sopa todo dia a quem dela necessitar, Mercatudo, são instituições que nós utilizamos no dia a dia para exemplificar aquilo que aprendemos aqui. Porque nós precisamos colocar em prática. Não adianta tão somente ficarmos no verbo. Não adianta. Vale muito mais uma atitude do que 1000 palavras.
E nós precisamos aprender a utilizar esse mecanismo do trabalho. Ah, eu não estou podendo ir agora, mas amanhã eu vou. E vou mesmo. Ah, eu não gosto de ir ao lar dos idosos porque não me sinto bem. Do mesmo modo, faleceu fulano, eu não vou lá ao velório porque não me sinto bem. Prefiro lembrá-lo em vida. Errado. Né? Lar dos idosos é um ambiente saudável, gostoso, uma harmonia extraordinária. E só sente isso quem vai lá. Quem está lá trabalhando, quem está lá fazendo uma visita. E nós sabemos que quando chega o sábado e o domingo, os nossos afazeres não permitem que a gente tire 1 hora para ir ao lar dos idosos. Por incúria, por inércia. E não vai aqui nenhum desejo de alguma forma, melindrar quem quer que seja, ferir suscetibilidades. A experiência nos mostra que nós somos assim. Mas a experiência nos mostra também que nós podemos mudar. Quando existe a vontade de mudar. E nós precisamos mudar. Para que coloquemos em prática tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Pedir. Antes de tudo, pedir o quê? Pedir um carro novo, uma casa nova. Que o sítio que eu melhore as condições. Negativo. Nós vamos pedir paciência. Nós vamos pedir resignação, fé, tolerância. Nós vamos pedir que o nosso coração se encha de alegria na prática da caridade. Nós vamos pedir que ao realizar a caridade nós façamos esse trabalho com alegria no coração, com espontaneidade, sem que a mão direita saiba, sem que a mão esquerda saiba o que a direita está ofertando, sem tocar trombetas para que as pessoas fiquem sabendo que nós somos generosos, sem procurar imprensa para ficar divulgando aquilo que nós realizamos para que todos saibam que nós somos pessoas do bem. Quando assim fazemos, procurando um canal para que outras criaturas saibam, nós já recebemos o nosso pagamento. Já recebemos a contrapartida. Uma contrapartida que foi externada no orgulho. Porque a verdadeira caridade, ela é feita no anonimato, na tranquilidade. Claro que, por vezes, é necessário que a gente coloque as pessoas a par do que está acontecendo, como despertamento para que elas também venham participar. Assim como nós realizamos o trabalho aqui, sempre convidando as pessoas para que participem do trabalho conosco, seja aqui no lar, seja no trabalho de visita aos lares, seja nos estudos, para que a gente tenha compreensão mais apurada. Por que fazemos isso? De tal sorte que a nossa fé seja uma fé raciocinada e não seja uma fé tão somente porque está na onda ser espírita. E que mais tarde, quando alguém disser, os espíritas são conformados. Espírita não é conformado, não. Quando nós nos afastamos fisicamente de pessoas que amamos, nós sentimos sim. Sentimos muito quando nós nos afastamos dessas criaturas que amamos. Mas nós temos um amparo espiritual muito grande. Por quê? Porque aprendemos que, como disse, é inexorável essa transformação do túmulo. E aprendemos que é necessário ter a paciência, a compreensão de que o momento de dor, ele é um momento que nos acrescenta. Porque a dor bem compreendida, ela nos eleva, ela nos faz dar um passo a mais, subir um degrau na escalada evolutiva do espírito. Agora, para que cheguemos a esse ponto, é necessário que nós tenhamos essa compreensão. Quando sentimos a ausência física de alguém, nós não estamos conformados. O que nos dá uma certa força é esse estado de consciência que nós temos, de uma situação que nós teremos que passar. E se nós temos que passar por essa situação, é interessante que nós compreendamos por quê. E a doutrina espírita nos dá essa oportunidade. Nos informando, a certo momento, nós teremos que passar pelo crivo da dor. A certo momento, como já foi dito aqui várias vezes, no trem da vida alguém vai descer desse vagão. E nós ficaremos órfãos do amor dessas criaturas. A certo momento nós teremos que conviver de uma outra maneira.
mas outros virão, sentarão ali próximos da gente, e nós continuaremos a nossa tarefa, o nosso trabalho. A doutrina espírita nos dá todo esse conhecimento para que nós tenhamos esse estado de consciência. E esse estado de consciência apurado é que nos permite ser um pouco mais fortes quando o momento da dor chega para nós, como chega para todas as criaturas. E é onde às vezes não se vê o desespero, vê-se sim uma relativa tristeza no olhar, mas uma reflexão profunda sobre aquele momento que nós sabíamos que a certo momento viria e que chega para todos nós sem aviso prévio. Então, se nós procurarmos conhecer esse caminho, é mais fácil de realizar a jornada com maior tranquilidade. Então, pedir antes de tudo, mas pedir aquilo que nos eleva espiritualmente e não bens materiais. Maneiras de orar. A cabeceira do enfermo. Acho que todos nós fazemos isso, né? De vez em quando fazemos uma visita a uma criatura que está doente, para fazer uma oração ali. Quando vamos a um velório, a gente fica ali separadinho, elevando o pensamento, sem conversar piadas, né? De forma tal que o ambiente se transforme, que bons amigos possam estar ali, né? Dando um amparo à família, né? Que às vezes ainda não compreende tudo isto, né? Se desespera. Nós fazemos isso. A cabeceira do enfermo, cuidando de alguém. Por que não adotar um idoso? Não para gastar, ninguém vai pedir nada, porque, graças a Deus, lá eles têm 6 refeições por dia, tal, mas cuidando de um idoso, no sentido de dar um abraço. Toda semana eu vou dar um abraço no idoso tal. Vou lá fazer uma visita. 30 minutos, uma visita, 1 hora, vou trocar uma prosa com ele. Vocês não imaginam como que os idosos ficam felizes quando recebem uma visita. Fazendo caridade. Fazer a caridade é isso, é estender as mãos para o abraço. É utilizar não o sapato novo, porque isso não será questionado. Nós não seremos questionados sobre isso. Seremos questionados sobre os passos que nós demos na direção do bem, na direção da caridade, do amor ao próximo. Amando. Amando ao invés de externar sentimentos menos felizes de ódio, de rancor, de desprezo. Trocando tudo isso, mas neutralizando de maneira absoluta no nosso íntimo, para que o amor aflore, soberano. E não é interessante, como já disse, que as pessoas nos queiram bem, mas é importante que amemos as criaturas. Palavras de Jesus, vivendo no bem, fazendo bem às criaturas que nos cercam, tendo atitudes compatíveis com os ensinamentos cristãos, vivendo bem e externando bem, realizando tudo aquilo que o Pai nos pede nessa jornada, sabedores de que a certo momento nós seremos chamados a prestar contas da contabilidade da vida, como disse, e é preciso que nós tenhamos crédito sob a forma de bônus horas, tempo que nós disponibilizamos a serviço do bem, a serviço de criaturas que necessitam. Será que nessa contabilidade nós estamos com crédito hoje? Silenciando. Muitas vezes o nosso silêncio é uma prece. Muitas vezes o nosso silêncio, diante de uma ofensa ou de um ambiente conturbado, é ele que auxilia na harmonização. É ele que torna o ambiente espiritualizante. É o nosso silêncio que colabora. É o nosso silêncio que neutraliza muitas vezes uma ofensa, uma palavra menos feliz, que todos nós eventualmente colocamos. E aquela criatura que fica em silêncio, ela tem consciência disso e dá a sua colaboração para que o ambiente se transforme. Então, a caridade do silêncio é importante para todos nós. E assim nós alcançamos o final da nossa preleção, na esperança de que, com a simplicidade de nossas palavras,
mas com a certeza de que atendemos os preceitos do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, nós possamos voltar para casa um pouquinho mais conscientes de como orar, por que orar, saber o valor da prece e a necessidade que temos de agradecer todos os dias pela paz, pelo alimento, pela saúde, pela companhia, pela família que temos e por tudo aquilo que recebemos no dia a dia, de tal sorte que nós possamos continuar a nossa jornada evolutiva, criando na nossa retaguarda sempre um rastro de luminosidade nos corações das pessoas com as quais nós mantemos contato e permitindo ao Pai que faça de cada um de nós um instrumento voltado para o amor e para a paz. Que assim seja.